Criada por Larry Williams, essa estratégia foi utilizada em um campeonato de futuros em 1987 e transformou $10 mil em inacreditáveis $1,1 milhão. A melhor parte dessa estratégia, ela é estupidamente simples e se apresenta todos os dias no mercado. Essa setup, conhecida como 9.1, passa despercebida pela maioria dos traders porque eles ignoram 3 passos que são fundamentais para que você possa dominar a assertividade dessa setup. Assim que você dominar esses 3 passos simples, você vai ser capaz de replicar essa estratégia com perfeição e crescer a sua continha de day trade. Tendo dito isso, sem mais perda de tempo, nós vamos direto para o que interessa. Então, nessa parte do vídeo, a gente vai falar sobre os detalhes da setup. Setup 9.1 de Larry Williams. Essa setup consiste em a gente pegar uma reversão de uma tendência curta. O gráfico que nós vamos avaliar é o gráfico de 1 minuto. Então, tudo que você está olhando aqui é referente a um gráfico de 1 minuto. Claro que é uma ilustração, mas é gráfico de 1 minuto. Quais são os pontos importantes, tá? Primeiro ponto importante, a média móvel exponencial de 9 períodos. É a média que nós vamos usar. Há debates entre qual tipo de média usar, se a exponencial é melhor do que a aritmética, mas sem dúvida nenhuma a melhor é usar a média exponencial, porque é a média que vai se adaptar à mudança do mercado mais rapidamente. Isso quer dizer o quê? Que ela vai dar mais atenção e peso para os últimos candles, os candles que realmente mostram se o mercado vai reverter ou não, o que para essa estratégia é muito importante, já que é uma estratégia de reversão de tendência curta, tá? Essa linha vermelha, então, ela representa a média móvel exponencial de 9 períodos e os candles aqui representam candles de 1 minuto em um mercado que claramente está caindo. Nessa primeira parte da ilustração, nós temos o gatilho da setup estando armado para compra e na ilustração ao lado aqui nós temos o gatilho ativado. O primeiro passo para se tornar um bom operador dessa setup é evitar as falsas entradas. O primeiro ponto é que essa setup só passa a ser válida uma vez em que a média exponencial está apontando para cima. Pois é, veja que se esse cara aqui, ó, se esse candle tivesse fechado mesmo acima da média, mas ainda com a média apontando para baixo, nos indica que é apenas um suspiro, tá? Apenas uma leve retração no gráfico de 1 minuto e que a maior chance, a maior força dominante desse mercado é ainda de uma continuação, de uma manutenção de venda. E esse é com certeza um dos fatores que são mais ignorados pelos traders que estudam essa setup e não conseguem ganhar dinheiro com ela. É ignorar as entradas falsas. O ponto crucial aqui é a gente pegar um mercado cujo fundo começa a estar arredondado, aquele fundo do mercado que começa a nos dar sinais de que vai inverter. E o primeiro sinal que a gente vai aqui seguir à risca para essa entrada é a inclinação da média exponencial de 9 a apontar para cima. A mudança entre esse primeiro cenário para o segundo cenário se dá se a continuação do movimento romper, atenção, romper o candle que fechou acima da média. A partir do momento que esse candle fechar acima da média, o rompimento da máxima daquele preço, da máxima daquele candle, no caso, essa linha aqui, ó, vai mudar o cenário para um cenário ativado e ele vai dar início a nossa posição. Nesse cenário aqui fica um pouco mais claro e sem tanta informação o que esperar e o que não esperar nessa setup. Nesse primeiro cenário, nós temos a continuação do movimento e nenhum indício, tá vendo, de inversão da média. Todos os dias, muitas pessoas perdem dinheiro usando essa setup, operando errado, entrando em situações como essa, em que o mercado ainda apresenta um fluxo vendedor muito forte, ou comprador, dependente da direção, a setup é a mesma, mas ainda representa uma dominância daquela direção inicial e eles acabam sendo estopados 2, 3, 4 vezes e perdem de fato a reversão, que vai acontecer quando nosso primeiro passo, que é guardar a inversão da média,
acontecer. Nesse segundo cenário, percebe que a gente já tem a inversão da média, a gente já tem o primeiro candle de força e nós temos aqui o nosso ponto de entrada onde nós vamos apregoar a entrada de compra. A partir do momento que o mercado romper, a gente dá seguimento lá. Aqui eu tenho um exemplo com o trailing stop, a gente vai falar já já, mas a ideia é que a compra se dê aqui, né, nesse primeiro candle verde. Lembre, é crucial que você entenda que a assertividade dessa setup vai depender restritamente da sua capacidade de seguir esses passos. Muita atenção nas falsas entradas, pois este é o principal motivo de muitos traders não conseguirem ganhar dinheiro com essa setup. Nesses dois exemplos aqui nós temos um cenário muito clássico, e eu me refiro a esse à direita aqui, de situação em que não é prudente, não é inteligente usar essa setup. Lembra que a ideia dessa setup, Larry Williams, é de pegar a reversão, mesmo que seja curta, de uma breve tendência. Se o mercado apresentar esse tipo de movimentação, não é interessante nem cogitar essa setup, porque a gente usa as médias como padrão de entrada, ressimbolizando reversão. E se o mercado está cruzando médias de cima para baixo, de baixo para cima, confie em mim, você vai ser estopado na primeira, segunda, terceira tentativa, não importa quantas vezes você tente. Então entenda que a minha preocupação aqui é muito em alertar você quanto às falsas entradas, pois pela minha experiência, não é difícil ganhar dinheiro com essa setup devido à assertividade comprovada dela. O difícil é se conter e não querer operar ela o tempo todo, quando os sinais não existem, como é o caso desse cenário direito aqui, tá? Nós vamos agora ver casos reais do uso dessa setup na abertura do pregão. E se você está gostando do conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar aqui a sua curtida e um comentário. Para demonstrar a assertividade dessa setup, eu vou pegar um exemplo muito fresco de ontem. Hoje é sábado, ontem foi sexta-feira, um dia que nós tivemos uma queda muito forte no índice, o mercado caiu muito. E se você não se sente muito confortável em vender no mercado que já caiu muito, prestar muito atenção nesse ponto que eu vou ensinar agora, nesse segundo passo, vai te ajudar muito a dominar entradas em mercados como este aqui. Dá uma olhada, a média de 9 é essa média que vocês estão vendo, e como você pode notar, houveram muitos momentos em que esse mercado aparentou que fosse reverter, como este candle que fechou forte acima no gráfico de 1 minuto, onde nós tínhamos aqui a média já um pouco invertida para cima, nós tínhamos a entrada dada pelo candle que rompeu a máxima desse candle aqui, e nós tivemos uma reversão quase que imediata da posição para estopar, né? E aqui nós tivemos isso mais uma vez, e aqui também haviam pelo menos duas entradas aqui que poderiam ter sido justificadas como Larry Williams 9.1, se você não estivesse nesse canal assistindo essa aula aqui, porque eu vou te passar agora o segundo passo, um passo extremamente importante, tão importante quanto o primeiro passo, que foi aguardar o movimento da média de 9 para cima, para que você não entre em entradas falsas como esta aqui. Nós vamos adicionar ou visualizar esta média aqui, ó, de 20 períodos que está escondida. Eu vou clicar agora, ela vai aparecer, e olha que interessante. Perceba que nenhum destes momentos, absolutamente nenhum desses momentos em que o mercado falhou, nós tivemos de fato o cruzamento dessas médias. Portanto, a inclinação da média de 9 não pode ser subjetiva, não pode ficar no que você acha que é ou acha que está vendo. É preciso que tenhamos uma maneira metrificada para que a gente não possa ter esse tipo de erro. Olha que interessante, em nenhum desses momentos a setup realmente funcionou. A partir do momento em que nós tivemos essa primeira inversão aqui, ó, foi que o cenário realmente ficou a favor. Perceba que nesse cenário que ficou a favor na inversão das médias, a entrada já foi, né? A entrada seria aqui. E aí que vem o ajuste fino aqui para o mercado brasileiro dessa setup. O passo 2 consiste em adaptarmos essa entrada para o primeiro pullback pós-cruzamento. Sim, você ainda vai guardar todos os conceitos da setup 9.1, mas nós iremos aguardar o cruzamento dessas médias e o primeiro pullback de retorno a essas médias.
como você pode ver nessa situação em que pós-rompimento dessa região, né, ou seja, desse primeiro candle vermelho, esse mercado deu uma subida de pelo menos 500 pontos, tá? O mais interessante, com um micro stop, tá? Um micro stop. Por quê? Porque a gente aguardou o primeiro sinal de fato de uma reversão curta. Eu não acho que esse mercado reverteu, né? Se você olhar a partir ali de mais ou menos 30 minutos pós-entrada, nós tivemos sim a volta da tendência de queda, da tendência de baixa, assumindo o controle, mas para quem está esperando uma posição de scalp, 500 pontos é uma posição fantástica, em que você poderia sim ter seguido barra barra, o que daria inicialmente aqui, primeiro 300 pontos e depois mais 300 pontos, né? Basicamente 600 pontos em duas operações seguindo essa estratégia. Uma maneira de ter essa entrada ainda um pouco mais ajustada é você diminuir o período da média de 20 para 16, e com isso a gente tem um cruzamento um pouco mais rápido, né? Ou seja, a partir deste candle aqui a gente já teria tido uma entrada e ainda estaríamos seguros desses falsos cruzamentos. Após ter feito esse ajuste fino, colocando essa média de 20 como um fator crucial para nossa entrada, ainda resta uma pergunta a ser respondida. Como fica então a nossa saída e como fica o nosso stop? É isso que a gente vai olhar agora. Bom, nesse cenário em particular existem duas opções para que você possa sair dessa posição com lucro. A primeira é o barra barra. Então veja que a gente aguardou o fechamento acima da média de 9, não entramos em nenhuma situação, aguardamos o primeiro candle que faz a primeira alta já em cima da média e nós vamos aplicar a setup 9.1 agora. Entrou aqui ó, no primeiro candle que romper esse pullback, primeira opção, tá? 2 para 1. Você vai buscar uma relação de 2 para 1. Então, se aqui, ó, o stop foi 200 pontos, né? Ou seja, se ele rompeu esse candle, você vai stopar aqui embaixo, ó. Cara, o mercado tá gigante, tá vendo? Essa movimentação aqui, ó, são 200 pontos. Esse micro candle, tá? Mas tudo bem, rompeu, você vai buscar 400 pontos, numa relação de 2 para 1, no caso aqui pagou. Ela pode ser também de 1 para 1,5, tá? Stop abaixo, alvo de 1,5. O mercado voltou, não rompeu o fundo anterior, então ainda está valendo a nossa micro tendência de recuperação. Primeiro retorno da média já nos possibilita entrar, esse cara fica a nossa entrada, o stop ou abaixo desse candle, no caso aqui 250 pontos, ou abaixo desse último aqui. Agora a decisão é sua. Lembra, se você for colocar o stop abaixo desse aqui, provavelmente você vai ter que fazer uma relação de 1 para 1. Se você colocar o stop abaixo desse aqui, provavelmente uma relação de 2 para 1. Eu aconselho, mesmo que aqui pareça que o stop é aqui embaixo, você colocar abaixo desse fundo aqui, tá? Jota, mas olha como aqui funcionou. Pois é, mas numa amostra maior, a chance dele estopar esse candle aumenta muito e você vai ficar frustrado de quantas vezes esse mercado poderia ter te pagado e você foi estopado curtinho e ele só pegou você para ir lá te pagar. Então compensa a médio e longo prazo, esquecendo esse cenário aqui, apenas sempre colocar o stop no fundo que ele não rompeu, tá? E aí a gente vai seguir agora uma relação de 1 para 1, ou de repente até a máxima do topo anterior, que ficaria uma relação interessante também, né? Só aqui, ó, seria basicamente aí 300 pontos, né? Para um stop abaixo da mínima, uma relação de basicamente 1 para 1 também. Bom, antes de ir para o terceiro e último passo, eu quero te lembrar que nós temos uma comunidade gratuita, o link tá aqui abaixo na descrição, é um link do WhatsApp, é só clicar, entrar e receber as informações da nossa comunidade gratuita. Essas operações que você está vendo aqui, essas setups são usadas no Legacy, o copy trade que eu opero todos os dias na abertura no Café com Grafo, também uma transmissão ao vivo pelo YouTube. O terceiro passo para ser mestre nessa setup e ter uma assertividade muito alta com ela é limitar a quantidade de vezes que você a opera no dia e limitar a janela de horário. Esse terceiro passo, na minha opinião, o mais importante, porque dependendo do horário em que você olhar o mercado, há uma chance muito maior que haja
reversão de tendências curtas e a depender do horário que você também olhar, há uma chance muito maior em que esse mercado esteja lateral. E isso eu falo para qualquer mercado, índice, dólar, forex, bitcoin, enfim, você escolhe. E quais são esses horários? Manhã, abertura, são horários perfeitos para movimentações rápidas, curtas, com possíveis reversão. Não sei se você já reparou, mas a chance de você acertar topo ou fundo, máximo e mínima do mercado na primeira hora é quase impossível, é de basicamente 90% de chance que você não esteja olhando nem para a máxima nem para a mínima do dia, que possível rompimento de máxima e mínima ainda vão acontecer. Por outro lado, se você olhar o mercado a partir das 2, 3 horas da tarde, há uma chance de quase também 90% da máxima e mínima já terem sido definidas. Portanto, esses dois horários, eles são inversamente proporcionais para garantir a assertividade dessa setup. Esse é um dos pontos que muitos traders ignoram e acabam perdendo dinheiro por não maximizar a melhor janela de oportunidade para operá-la. Esse aqui é um super exemplo muito bacana. Da semana passada, agora aconteceu na terça ou quarta-feira, nós temos a abertura do índice e perceba que a gente teve uma ótima oportunidade na venda para quem gosta de tendência, mas também uma ótima oportunidade para quem estava de olho na setup 9.1. Principalmente para quem assistiu essa aula e entendeu que a melhor oportunidade é quando a gente tem o cruzamento das médias, tá vendo? Você não entra no primeiro sinal do Larry Williams, você aguarda o retorno às médias e uma confirmação de subida. Essa é a confirmação que nós precisamos, esse primeiro candle que faz o que nós chamamos da primeira alta do 1 minuto, ou seja, é o primeiro candle de 1 minuto que rompe as médias, né? Então ele tem o pullback, as médias já cruzaram, tá tudo certo, nós temos o primeiro candle que rompe, a nossa entrada, o stop tá bem curtinho, aqui embaixo, ótima relação, aqui seria basicamente um movimento até perto da VWAP ali, o rompimento da máxima desse ponto aqui, ó, de no mínimo, tá? No mínimo 400 pontos. Se você entrou atrasado aqui, né, e saiu na máxima, foram 350 pontos, mas se você entrou certo, foi no mínimo aí no rompimento da máxima com 400 pontos. Mas se você entrou certo no rompimento desse primeiro candle, a gente teve uma movimentação de no mínimo 400 pontos, saindo no rompimento da máxima do topo anterior. E tivemos também uma continuação de movimento, né, mais tardia, e aí já não funciona mais. E aqui vem o ponto que eu coloquei para vocês também, que é esse terceiro ponto. A quantidade de vezes que você atua nessa setup é um dos, se não o principal fator que vai determinar se no final do mês ela vai ser lucrativa ou não para você. O meu conselho é esta setup de uma única operação ao dia. Qual que é a vantagem? Pelo menos uma vez ao dia ela vai se apresentar para você. E se você não hesitar na primeira oportunidade, lembrando, nós estamos falando de reversão de uma tendência curta. Você não quer perder tempo, você quer entrar na primeira oportunidade que tudo se alinhar, como vocês viram aqui, dessa pequena reversão. A partir do momento que você deixa a primeira passar, a segunda já tem uma chance maior de dar errado. E assim, consequentemente, você acaba ou entregando tudo que ganhou na primeira, ou se afundando em losses desnecessários. Aqui está mais uma abertura, é exatamente um dia anterior ao exemplo que vocês acabaram de ver, e nós temos aquele cenário que é lateral, ninguém faz nada, ele se afasta das médias, a gente aguarda o cruzamento, tá vendo aqui, ó, primeiro cruzamento acontece aqui, as médias já começam a se apontar, primeiro pullback, né, aqui ó, nas médias, o primeiro rompimento, a gente vai entrar no rompimento desse candle, stop abaixo, e dar uma olhada na movimentação, que bonita, né? Mais uma setup que apareceu em basicamente todos os dias da semana passada. Lindas operações, eu peguei todas essas operações aqui para o Copy Trade Legacy, foi bem interessante e muito simples também, contanto que você siga à risca todos esses 3 passos, eu tenho certeza que esse é o tipo de setup que você vai poder usar sempre e também todos os dias. Eu espero que você tenha gostado dessas aulas. Eu vou deixar aqui um vídeo do Café e Gráfica operando ao vivo. Se você achar interessante, assiste e deixa uma curtida também. Entra no grupo do WhatsApp e eu te vejo no próximo vídeo.